Olá, meu nome é Gabriel Alexandre de Souza Braga. Eu estou aqui para fazer a segunda apresentação da matéria de controles 1, onde falaremos sobre projeto de compensador PID para um conversor boost em operação imobiliária. Nesta apresentação, então, faremos a introdução, falaremos sobre a ação P, I e D, o projeto de um compensador, a conclusão, então, em seguida será mostrada as referências utilizadas. Essa apresentação ela visa demonstrar os impactos da ação P e ID em um sistema, né, juntamente, obviamente, né, com a realimentação. Então, para isso, a gente primeiro precisa entender o que é a realimentação e o que é um compensador. Um compensador nada mais é do que o próprio controlador. Né? Aqui a gente tem na figura 1 um exemplo de um controlador PID, né, que são as três ações e são somadas aqui. Né? Tudo isso visando reduzir o erro do sistema, né, em regime permanente a zero. Né? Então a gente tem a realimentação aqui negativa, né, que é sempre comparada aqui com a referência, que é como a gente quer que o sistema se comporte. Isso gera o nosso erro, né, que vai passar pelos atuadores. Aqui a gente tem o nosso sistema, né, o conversor boost em malha aberta, né, isso já foi mostrado anteriormente, e aqui em malha fechada. Né. Em malha fechada, então, a gente tem aqui o sensor de ganho unitário, né, que está sendo realimentado negativamente. Ele é comparado, então, com a nossa referência de tensão, isso gera o nosso erro, que vai passar pelo controlador de tensão. Né. Isso gera a referência para a corrente, que está sendo aqui realimentado negativamente, né, pelo sensor aqui de ganho unitário. Isso vai gerar o erro de corrente, que vai fazer então com que passe pelo controlador aqui, né, da corrente. Daí a gente com isso gera a referência do ciclo de trabalho que vai passar pelo PWM e gerar o ciclo de trabalho que vai estar atuando no nosso semicondutor, fazendo assim o nosso sistema se comportar da maneira que a gente quer, fazendo assim o controle do fluxo de potência do sistema. Né? Então, em seguida, a gente pode ver o que acontece com o sistema só no ato de fechar a malha. Né? Então, a gente tem aqui a função de transferência em malha aberta, que é a GIL, e em malha fechada, que é a GC. Se a gente for ver a resposta dinâmica do sistema, a gente tem aqui em azul em malha aberta, né? Em vermelho, em laranja, né? Em malha fechada. Né? E a gente pode ver que só no ato de fechar a malha a gente já tem uma mudança, né? No comportamento do sistema. Isso fez com que o sistema, né? Se acentue, né? Mais rápido. Né? A gente pode ver aqui que o laranja está se acentuando mais rápido do que o azul, né? Mas isso também fez com que o sistema reduzisse o ganho dele, né? Fazendo assim ter um erro maior, né? E aqui é o que ocorre com os polos, né? Os zeros continuam no mesmo lugar, não ocorre nada, mas o polo ele tem um deslocamento, né? A gente pode ver que aqui laranja, que é a malha fechada, né? Ele veio mais para a esquerda, que significa que ele vai ter uma resposta mais rápida, né? E o fator de amortecimento dele diminuiu, né? Porque ele foi mais para cima, né? Então, a gente tem a ação P, que é a nossa primeira ação aqui. A ação P, ela é um ganho direto no sistema, né? E ela visa, basicamente, fazer com que o sistema tenha uma ação mais rápida, né, a esse erro. Né? Ela visa tentar reduzir esse erro de uma maneira bem rápida, por isso ela é um ganho direto ali. Então, a gente tem aqui o nosso sistema em malha aberta, né, a função de transferência dele. Aqui a função de transferência, vamos por assim, do nosso controlador, né, como é só ação P tem só um ganho P, KP, né. A gente tem então a planta aqui em malha aberta, né, que é a multiplicação de ambas as funções de transferência, em malha fechada. Então, foi traçado aqui os gráficos, né, da resposta dinâmica para diferentes KPs, para a gente ver o que acontece quando a gente aumenta esse KP. A gente pode ver que quando ele é zero aqui, o sistema está zero, né? Então não acontece nada, né? A gente aumenta, vamos por assim, esse erro, né? O sistema não vai estar se comportando da maneira correta. E conforme a gente aumenta ele, a gente pode ver que ele vai se aproximando de 1, que é onde ele deve estar. Então o erro do sistema vai diminuindo. E a gente pode ver também que o assentamento dele vai ficando mais rápido, né? Ele vai se assentando aqui mais rápido e também o sobressinal vai diminuindo, né? Se a gente for olhar aqui, então, o lugar geométrico das raízes, né, a gente pode ver que conforme a gente aumenta ele, ó, o primeiro é zero, que vai estar juntamente aqui com o vermelho, muito provavelmente, e daí, então,
a gente começa a aumentar, ele vem um pouquinho para cima e depois vai diminuindo e vindo para a esquerda, né? Então isso quer dizer o quê? Que conforme a gente aumenta ele, vai aumentar a resposta do sistema, vai aumentar também o nosso fator de amortecimento, que vai fazer com que o sobressinal diminua, né? E com isso a gente consegue chegar mais próximo, né? Do erro zero. Só que a gente pode ver que tem que aumentar muito, né? Ó, de 9 para 100, né, para conseguir chegar perto desse 1 aqui, né? Então, vai ficar muito inviável, né? Porque ele só vai atingir esse 1 quando chegar a infinito, e é impossível isso, né? Então, com isso, a gente tem uma segunda estratégia aqui, né? Que é fazer a ação I, né? E tem, então, PI. A ação I, ela é uma integral, né? O conceito dela é basicamente pegar esse erro e integrar esse erro, e integrando, 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 até com que esse erro seja zero, né? Fique em estado, em regime permanente zero, né? Então a gente tem aqui a nossa função de transferência, né, em malha aberta da corrente. Então a gente tem a função de transferência do nosso PI, que é essa aí. Agora a planta em malha aberta e em seguida então em malha fechada, né? Daí foi escolhido então KP igual a 9, né, para a gente ver o que ocorre quando a gente aumenta esse KI, né? E aqui então a gente foi aumentando o KI gradualmente, né? Começa em zero, então a gente tem basicamente um P quando está em azul. E conforme a gente aumenta, né, a gente pode ver que ele vai chegando perto desse 1. Então aqui, ó, quando era só KP, que é basicamente o azul, ele não chegava no 1, ele ficava um pouco acima do 0,8, né? E conforme a gente aumentou para 100, ó, pode ver que ele até vai aumentando, só que a ação está muito lenta ainda. Quando chega em 5.000, ele consegue chegar no 1, né? Só que demora um tanto. Quando a gente tem, por exemplo, 13.000, que é o roxo aqui, ele já chega nesse 1 de uma maneira bem mais rápida, né? E o verde, que é 27, né? Ele chega no 1 bem rápido, né? Mas tem esse sobressinal bem alto, que é um problema, né? Que o integral ele acaba adicionando, né? Porque no começo o erro vai ser bem alto, então ele vai ter um ganho bem alto. Só que quando chega perto desse 1, né? Ele não consegue ter uma resposta tão rápida para diminuir esse ganho que ele gerou, né? Então daí isso gera esse sobressinal que vai fazer com que, né, depois ele vai se assentando, né? E daí consegue chegar no 1. E aqui o que ocorre, né, no lugar geométrico das raízes conforme a gente aumenta esse KI. Então a gente pode ver que conforme a gente aumenta, isso faz os polos se deslocarem, né, para cima aqui, né, meio que nesse movimento de J aqui, né, ele faz assim, né, os zeros do sistema também são deslocados mais à esquerda e o nosso polo real, que é adicionado no sistema, né, graças ao KI, né, então a gente vai ter um polo a mais, ele também deslocado para a esquerda, né? E esse polo real que a gente tem é o polo dominante, é ele que vai falar sobre o tempo de assentamento do nosso sistema, né? Porque ele é o polo mais à direita, né? Ele é o mais zero, então é ele que vai controlar isso. Então a gente tem a ação D. A ação D é a derivativa, né? O que ela faz é pegar esse erro e derivar. Então, o que ela vê é a taxa de variação desse erro, é o quanto que ele varia, né? Então, ela, vamos por assim, ver a tendência do erro. Quanto maior for essa variação, maior vai ser a ação D. Isso quer dizer, em outras palavras, que essa ação D ela vai estar se sobrepondo contra a nossa ação I, né? Porque quanto maior for essa variação, maior vai ser a ação D, e quanto menor for ela, menor vai ser a ação D. Então, em outras palavras, o que ela faz é tentar controlar aquele sobressinal que ocorre no sistema, né? Ela faz isso adicionando um polo, um zero, né, no sistema. Então aqui a gente tem a nossa função de transferência em malha aberta, aqui o nosso PID, né? A planta em malha aberta e aqui a planta em malha fechada. Aqui a gente tem a variação desse KD. Então foi selecionado, né, para a gente poder ver isso, um KP igual a 9 e um KI igual a 13.000. Quando o KD é igual a zero, ou seja, a gente está só com PI, o azul aqui, a gente pode ver como ele se comporta, né? Ele tem esse sobressinal e já estabiliza rapidão, né? Enquanto, quando a gente vai aumentando esse KD, o sobressinal some, né? Só que isso adiciona oscilações no sistema que pode ver e também isso faz com que o tempo de assentamento aumente, né? E o sistema demore mais para se estabilizar. Isso não é muito bom. Óbvio que depende de sistema para sistema, mas no nosso aqui em questão não é muito bom isso. E
E daí aqui é o que ocorre no lugar geométrico das raízes conforme a gente aumenta esse KD, né? A gente pode ver que conforme a gente aumenta ele, tudo tende aqui a se juntar aqui no ponto zero, né? Então esses polos e zeros, né, vão se deslocando para o ponto zero aqui do lugar geométrico das raízes, né? E quando um polo e um zero estão juntos, eles tendem a se anular, né? Então é isso. Tá, para o projeto de um compensador, a gente tem que escolher qual estratégia utilizar, né? Se vai ser PD, PID ou PI. O PD, né, eu acho que não se aplicaria no sistema, pelo fato do proporcional, a gente tem ganho proporcional, mas a gente nunca vai conseguir chegar nesse erro zero, né? E o PID, como a gente viu, aumenta muito o tempo de assentamento e também adiciona umas oscilações no sistema, que vai ser bem ruim de lidar com isso. Enquanto o PI, para o nosso sistema específico aqui, que é um conversor boost, ele acaba sobressaindo. Porque a gente tem aquele sobressinal que é bem grande, mas a gente tem uma resposta muito rápida no sistema e a gente tem maneiras fáceis de se lidar com esse sobressinal. Adicionando um snubber, por exemplo, isso já ia lidar com isso, fazendo uma entrada em rampa, ou então fazendo um PI com anti-windap. Isso já ia fazer com que o sobressinal do sistema se reduzisse ali ou nem tivesse, né? E tendo uma resposta bem rápida. Então, agora a gente pode verificar aqui para um KP e KI, né, que foi escolhido, que é 27.000 de KI e KP igual a 9, né, qual é o tempo de pico, o tempo de assentamento e qual que é a porcentagem, né, do sobressinal, né. Então a gente tem aqui a função, né, de transferência em uma área fechada do sistema e se a gente for então pegar os polos dela, né, a gente consegue esses três polos. Em seguida, então, a gente tem o fator de amortecimento, que é dado pela letra grega Xi, né, que é aproximadamente 0,57, e a gente tem o nosso ômega n aqui, né, que é o 5.273 aqui. Com base nisso, então, a gente aplica, né, nas equações para conseguir qual que é, né, cada coisa aqui, né. Então, o tempo de pico aqui, a gente tem aproximadamente, né, 0,5 milissegundos. O tempo de assentamento é 2,38. É importante falar que esse tempo de assentamento aqui, a gente não usa esse ômega n e nem esse xi aqui. A gente vai usar o nosso polo dominante, né? Que é esse S0 aqui, que ele é um polo real e ele é o que está mais à direita. Então ele é o nosso polo dominante, é ele que a gente usa para achar o tempo de assentamento. E com isso a gente chega em 2,38 milissegundos, né? E aqui a porcentagem do nosso sobressinal é 21%. Então, se a gente for usar a figura 8 para analisar e ver, né? A gente pode ver aqui, ó, que 2,38, né, que é o tempo de assentamento aqui, dá mais ou menos aqui, que está próximo. O nosso sinal, né, no caso aqui, é o verde, né, que é o 27.000 com KP igual a 9. Então, chega a 2,38 mais ou menos aqui. O overshoot, né, o sobressinal aqui, dá 21%, né? Então aqui, ó, de 1 até 1.2, isso é 20%, né? Que é 20% de 1, então dá 1.2, né? E daí você pode ver que ele sai um pouquinho, né? Ele sobe um pouquinho, então deve estar batendo, né? E daí, então, aqui, o tempo de pico, né? A gente tem 1, né? Aqui é 2, então aqui no meio é mais ou menos 1, e deu meio, né? Se não me engano, meio milissegundo. Então a gente vem para metade da metade, que bate aqui, né? Então isso quer dizer que os cálculos estão tudo batendo, né? E com isso a gente conclui essa apresentação, né? Aqui a gente viu, né, quais são os impactos das três ações possíveis, né, e como projetar um controlador aqui, né. Que são as referências que foram utilizadas, também foi utilizado o livro Ogata e as videoaulas do professor. É isso e até mais.